É agora as gravações e mensagens do padre Robson que podem mudar o rumo das investigações. Centenas de mensagens de áudio. Eu vou dar uma pressionada nele friamente, que eu já estou quase acostumado com essas coisas. Reuniões gravadas na encolha. Se você pudesse matar ele para mim, eu achava bênção. Negociatas nada espirituais. É um jogo, onde o dinheiro é o centro de tudo. A voz é do padre Robson de Oliveira, da Igreja do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. Segundo os investigadores, todas as conversas que você vai ouvir aqui passaram por perícia técnica que comprovou ser mesmo o padre falando. Tudo o que vamos mostrar estava em HDs, computadores e principalmente no celular do padre. O material foi apreendido numa operação do Ministério Público em agosto do ano passado. Segundo o MP de Goiás, crimes de lavagem de dinheiro, apropriação indébita e falsidade ideológica teriam sido cometidos nas AFIPs, associações criadas por Padre Robson. O montante suspeito, segundo os investigadores, cerca de 2 bilhões de reais movimentados em 10 anos, incluindo fazendas, um avião e uma casa de praia. Tudo conseguido com o desvio das doações feitas por empresas e fiéis. Mas em outubro, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu trancar a investigação. Trindade é uma cidade adorada por católicos e as AFIPs recebem, em média, 20 milhões de reais por mês em doações, que chegam de todo o Brasil. Nós estamos conseguindo quitar nossos compromissos financeiros que essa obra exige. Retire seu boleto, faça sua contribuição. Segundo o MP, Roane Carolina Martins e Anderson Fernandes estão entre os dirigentes principais da AFIP. Os investigadores encontraram essa troca de e-mails entre os dois. Anderson, temos que proteger o padre. Se colocarem as mãos em determinados documentos, vai todo mundo preso. Padre Robson costumava gravar as reuniões com a equipe. As conversas encontradas no celular do padre envolvem muitos personagens dessa trama. Thalita de Martino e Tairone de Martino trabalhavam na AFIP. Hoje, só ela continua na empresa. Segundo os investigadores, Thalita e o padre Robson têm um relacionamento amoroso. E por isso, Tairone, o marido, teria chantageado o padre. Um contrato feito pela AFIP com Thalita e Tairone prevê o pagamento de R$350 mil para que Tairone escrevesse a biografia do sacerdote. Mas até agora, as investigações não encontraram a tal biografia. Você acha que eu ia dar R$350 mil para ele por um servicinho daquele de biografia da minha vida? Aquilo foi extorsão, Thalita. Extorsão pura. Não teria sido a primeira extorsão. Em 2017, o padre Robson deu queixa à polícia por causa de um hacker que invadiu o computador dele e exigiu dinheiro para não divulgar as informações. Os policiais prenderam o hacker e, de posse do material, teriam passado eles mesmos a extorquir dinheiro do religioso. Segundo as investigações, o material chegou às mãos de uma jornalista que então contou a história ao marido dela. E ele decidiu entrar nessa ciranda de extorsões. É aqui que entra a então delegada de Trindade, Renata Vieira da Silva. Ela era responsável por investigar esse último caso. Numa mensagem de voz, o padre diz para a delegada que ele mesmo vai dar um jeito em Ubiracimar dos Santos, Ubira, o marido da jornalista. Eu vou tentar usar dos meios que eu conheço para persuadi-lo a me dizer realmente se o que ele tem é algo interessante. Eu vou levar um policial e uma pessoa armada para me proteger. Já vai fazer estudo fora do padrão legal. Nós vamos dar um chega nesse caboclo lá, mas vai ser na base do faroeste caboclo. O padre ri, mas na verdade se mostra muito preocupado e pede ajuda à delegada. É um caso extremo, né? E se for preciso criar uma história em cima disso aí, você tá junto comigo, você me libera dessa situação, se aconteceu o extremo ali.
O padre vai com os 2 capangas ao lugar marcado. Enquanto Bira não chega, eles combinam uma deixa. Não tem jeito. O senhor falou não tem jeito, nós já vamos render ele. Aí pode chegar, grampear ele, nós não vamos chamar a polícia. Tá. Vamos resolver o negócio aqui. O Bira chega. Padre Robson grava tudo. Você não tá gravando, não? Não, nem celular eu tenho aqui. Começam a negociar. O que é que você tem mesmo sobre mim que possa me afetar? Você falou que tem cópias. Cópias. Você tem alguma aí no seu carro? Não. É porque assim, se eu não tiver um material palpável, como é que eu vou entender que isso é relevante? Você entendeu? Bira, deixa eu te explicar uma coisa, eu sou um sacerdote. Bira pede R$500 mil. Você não abaixa esse valor de 500. O padre faz uma contraproposta. Então vamos combinar 200 mil. Você anota meu telefone aí. Você vai pensar esse valor melhor. Se despedem sem tiros nem pagamentos. Com Deus. Com Deus também. A delegada Renata e o padre conversam muito. Oi, sumido, ela escreveu numa mensagem de texto para ele. Segundo as investigações, Renata chegou a corrigir um depoimento dado por Robson à polícia. Renata, eu mandei para você aí. É uma coisa bem laica mesmo, viu? Eu fiz da minha cabeça aqui. Se quiser mudar também, muda, tá? Não se preocupe. Em troca, segundo os investigadores, ela ganhou o contrato para a venda de fragrância aromatizante na igreja de Trindade. Em nota, a delegada Renata Vieira diz que é amiga do padre Robson desde 2009. Diz também que presidiu investigação de eventual crime de extorsão em que o padre era vítima e que obedeceu às normas da lei. Mas na sexta-feira, a Polícia Civil de Goiás afastou a delegada. Neste momento, a delegacia de Trindade está sob intervenção. Nos parece até um grau de subordinação dessa delegada para o padre. É ela trabalhando para ele e obtendo favores dele por conta disso. É importante ressaltar que esse material comprometedor, que detonou lá atrás a cadeia de tentativas de extorsão, desapareceu. E os investigadores não sabem exatamente do que se tratava. Mas sabem que, quando o padre Robson foi vítima da primeira extorsão, ele pagou mais de R$2 milhões para o hacker, quantia retirada da AFIP. Foi aí que o Ministério Público começou a achar que existia algo errado. Da onde vinha tanto dinheiro? E mais, para onde ia toda aquela fortuna? A partir daí, revelaram-se a teia de pessoas e empresas envolvidas, as transações imobiliárias suspeitas, os saques milionários de dinheiro vivo. Enquanto isso, a nova Basílica de Trindade, em construção desde 2012, não fica pronta. Segundo os investigadores, Padre Robson e seus advogados tinham a porta aberta com alguns desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás. Em 2019, a associação comprou uma grande fazenda em Goiás, mas foi processada pelo dono. Motivo, segundo ele, um calote de R$15 milhões. A AFIP perdeu a ação movida pelo dono da fazenda, mas conseguiu reverter a sentença na segunda instância. Segundo a investigação, isso teve um preço, que foi discutido pelo padre numa reunião com Anderson Fernandes, que você conheceu no começo dessa reportagem, e com um advogado, Cláudio Pinho. Mas deixa eu falar um negócio para o senhor, só para relembrar. Uma parte desse valor já não me pertence. Ele está dizendo Qual que para ganhar lá no tribunal ele comprou parte? pessoas. O senhor se comprometeu com 750 mil lá. Só para o senhor ter noção, dos 3 desembargadores, 500 para um e o resto é dividido para 2. O advogado Cláudio Pinho afirma que o suborno nunca aconteceu e que o áudio investigado é possivelmente uma montagem. Este bilhete apreendido na operação do ano passado não tem nomes, mas segundo a investigação, é uma prova de que a AFIP gastava muito com suborno. Alguém ganhou 2 casas. Alguém entrou na folha de pagamento da igreja por 2 anos. Algum desembargador embolsou R$600 mil. A presidência do tribunal desconhece os fatos narrados na reportagem,
Não foram utilizados os meios próprios para trazer ao Poder Judiciário informações ou indícios de eventual conduta inadequada de magistrados para regular a apuração. Não se pode presumir a ocorrência de irregularidades no julgamento de processos a partir de conversa mantida entre advogado e cliente. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem agido com isenção e eficiência, observando os postulados constitucionais. Perguntado sobre o contrato de R$350 mil para escrever a suposta biografia do padre Robson, Tairone de Martino não respondeu. Ele preferiu defender o padre Robson, afirmando que uma perícia policial comprovaria que centenas de mensagens, áudios e vídeos foram montados por hackers, transmitidos a diversos celulares. Mas, como você viu no início da reportagem, a perícia no celular do padre comprovou a autenticidade das mensagens mostradas pelo Fantástico. Thalita de Martino também não respondeu à pergunta do Fantástico sobre o livro que contaria a vida do padre. Para o secretário de Segurança de Goiás, todas essas mensagens e áudios são mais do que suficientes para que a ação seja destrancada e as investigações retomadas. Agora, inclusive, de olho em novos crimes. Numa das mensagens de texto, o padre ordena a uma funcionária da AFIP: troque o HD ou queime. A gente está vendo com clareza obstrução de justiça, nós estamos vendo tráfico de influência, nós estamos vendo lavagem de dinheiro, nós estamos vendo organização criminosa, uma ação de uma quadrilha que se apoderou de uma igreja e, a partir daí, começou a produzir N frutos criminosos. O Ministério Público e a Polícia Civil querem continuar investigando o que chamam de organização criminosa empresarial e insistem no destrancamento da ação. A decisão agora cabe ao Superior Tribunal de Justiça. Roane Martins e Ubiracimar dos Santos não quiseram se pronunciar sobre esta reportagem. Em nota, a defesa do padre Robson disse que desconhece o conteúdo das mensagens. Ao mesmo tempo, afirmou que elas são frutos de montagens e adulterações feitas por pessoas inescrupulosas. Padre Robson diz que está sofrendo perseguição de políticos. O seu pedido é para que lhe permitam seguir sua vida religiosa em paz, sem que seja constantemente vitimado por injustiças e falsas acusações. O que mais tem é gente com raiva de mim. Quer ouvir mais áudios e descobrir mais detalhes sobre esse caso envolvendo o padre Robson? Então corre lá para o nosso podcast. O episódio já está no ar em g1.com.br/fantástico ou no seu player de podcasts favorito.